Meus queridos e prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma mensagem aqui na TV Caminho Livre, e nessa mensagem eu mostro como nós cristãos guardamos o mandamento, ou os mandamentos. Eu mostro o porquê, as razões pelas quais nós não estamos mais sob a obrigação da letra da lei. Isso, no entanto, não significa que nós devamos viver uma vida dissoluta e de libertinagem sem compromisso com os princípios que normatizam, que regem o reino de Deus aqui nessa terra. Então, nós vamos mostrar para vocês muitos textos bíblicos e tentar equacionar esses textos dentro dessa minha intenção aqui de mostrar aos meus irmãos adventistas que a guarda da lei, para nós que somos cristãos, é algo muito mais profundo, muito mais complexo, é algo muito mais importante do que observar a letra da lei. Eu vou mostrar para vocês isso. Antes, veja, prepare a sua Bíblia, irmão. Prepare a sua Bíblia, irmã. Nós vamos ler alguns textos aqui na Palavra de Deus. E eu espero em Deus que você abra sua mente não para o que eu vou falar, mas para o que a Bíblia vai falar para você. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de mim, Senhor. Que a Tua palavra fale ao coração de cada um que assistir a esse vídeo, é o que eu rogo humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. São João 12:32. 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É interessante esse texto. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sob a mentalidade, ou sob a ótica arminiana, esse todos significaria todas as pessoas, todas as criaturas da terra. Mas não é isso que significa esse texto. Porque senão Cristo estaria mentindo, porque nem todos foram atraídos a Ele quando Ele foi levantado da terra. Quando é que Ele foi levantado da terra? Quando Ele esteve na cruz. Então, Jesus estaria mentindo se o que Ele quis dizer aqui, olha, com todos, significar toda pessoa, toda criatura. Não. Óbvio que não. Até porque não haveria possibilidade disso acontecer. Não é? Jesus foi crucificado em Jerusalém. Nem todas as pessoas foram atraídas a Ele por conta disso. Nem todas as pessoas foram atraídas a Ele. Mas esse todos aqui, atrairei todos a mim, tem um sentido muito mais profundo do que uma ação que possivelmente estivesse circunscrita, limitada em seu espaço geográfico a uma determinada cidade, de uma determinada região, de um determinado país, de uma determinada nação. O sentido de atrairei todos a mim
é muito mais profundo. Ou seja, quer dizer que todos que foram eleitos, escolhidos por Jesus, seriam atraídos para Ele mesmo. Ele seria o centro de convergência. Ele seria o sol da justiça em torno do qual todos nós gravitaríamos, viveríamos. Quando eu digo essas duas coisas, eu estou começando a aprofundar o sentido desta afirmação: atrairei todos a mim. Como é que Deus nos considerava antes de sermos objetos da regeneração? Obra do Espírito Santo em nós. Como é que Deus nos considerava? Abra comigo em Efésios, capítulo 2, verso 12. Efésios, capítulo 2, verso 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Olha, aí ele continua: separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, sem Deus. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. É óbvio que Paulo está dirigindo isto aqui especificamente aos gentios. Mas é óbvio que quanto aos judeus que não se converteram ao Messias verdadeiro, isso poderia ser aplicado a eles também. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Cristo é o Messias, é o ungido do Senhor. Então, antes de nós sermos objetos da regeneração, obra do Espírito Santo em nós, como é que nós estávamos? Sem Cristo. Sem Cristo. É assim que nós estávamos. Sem Cristo. Sem Cristo. Estão entendendo? Então, eu vou procurar agora, veja, através da leitura de muitos textos, direcionar você para algo, como eu disse, profundo e importantíssimo na nossa relação com Deus. Importantíssimo para que nós possamos ampliar a nossa noção, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca do Evangelho da graça de Cristo e suas implicações. Leiam comigo Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Eu já tratei desse texto aqui em diversas ocasiões aqui na TV Caminho Livre, sob vários aspectos. Mas o aspecto que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte: este texto, ele faz parte da carta de Cristo à igreja de Laodiceia. Então, esse texto é um texto que sai direto de Deus, porque quem foi que inspirou esse texto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é um texto do Espírito Santo, direcionado às igrejas. Ou à igreja, que aqui, a partir do verso 14, é intitulada da igreja em Laodiceia.
da igreja em Laodiceia. Algo estranho está acontecendo com a igreja de Laodiceia. E o que seria? E o que seria esse algo estranho que está acontecendo com a igreja em Laodiceia? Não é a igreja de Laodiceia, é a igreja em Laodiceia. O que estava acontecendo de estranho? Veja, é igreja. Igreja pressupõe uma comunhão de crentes, uma koinonia, que se reúne em torno do sol da justiça, que é Cristo. O grande fator determinante que produz essa koinonia, essa comunhão, essa reunião. Vocês estão entendendo? Igreja pressupõe isso. Um organismo vivo, composto de pessoas de Cristo, crentes em Cristo. Só que algo estranho estava acontecendo com essa igreja. Eis que estou à porta e bato. O que significa isso, meus queridos? O que significa isso? Senão o fato irrefutável de que, nesse período, nessa circunstância, especificamente falando da igreja em Laodiceia, Jesus estava fora dela. Fora. Jesus não estava dentro. Jesus estava fora. Mas como esta carta é direcionada à igreja, é óbvio que Deus não abandona, nunca abandonou sua igreja. Não seria agora que ele a abandonaria. Porque o próprio Deus prometeu isso. O próprio Deus prometeu isso. Aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 5, está escrito o seguinte, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. É por isso que aqui, quando Jesus se dirige à igreja em Laodiceia, ele faz o quê? Ele bate a porta. Essa é uma notícia boa. O aspecto ruim dessa notícia boa é que ele está do lado de fora da igreja. A igreja adventista se enxerga, se auto-enxerga, se auto-identifica como igreja de Laodiceia. A própria Ellen White já escreveu sobre isso. Ela afirma que esta mensagem, a carta à igreja de Laodiceia, é endereçada ao povo de Deus. Quem, na visão de Ellen White, é o povo de Deus? Quem? Quem? Segundo Ellen White, quem é o povo de Deus? Senão a igreja adventista do sétimo dia. Então presta atenção, meu irmão. Se eu levar isso em consideração, se eu levar em consideração o que a sua profetisa crê acerca da carta de Cristo à igreja em Laodiceia, se eu levar o que a sua teologia afirma acerca da igreja em Laodiceia, possuir um significado simbólico que remete a sua atenção para a igreja adventista, você tem que concordar com o fato de que Jesus está do lado de fora da igreja. Por isso ele está batendo. Ele quer entrar. Ele insiste porque ele quer entrar. Ele prometeu, olha, não deixarei você, jamais te abandonarei. É por isso que ele bate a porta e quer entrar. Porque se trata da sua igreja, que por N razões
deixa Cristo fora. Deixa Cristo do lado de fora. Agora, vem cá, convenhamos, meu irmão. Você acha que isso não é grave? Você acha que isso não é grave? Você acha mesmo que isso não é grave? Eu quero, resumidamente, mostrar para você a importância de uma expressão muito utilizada na Bíblia. Talvez você não tenha dado muita atenção a essa pequena expressão que nós vamos começar a mostrar agora para você, lendo alguns textos. Primeiro, Efésios, capítulo 1. Uma pequena expressão, mas de um significado enorme, profundo. Vamos lá. Vamos ler primeiro o verso 4 de Efésios 1. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Qual é a expressãozinha aqui? Nele. Nele significa o quê? Em Cristo. Em Cristo. Nele. Então veja, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu não por nossa própria causa, por conta daquilo que seríamos ou faríamos, mas Deus nos escolheu em Cristo, nele. O que significa isso? Você já parou para analisar? Por que Deus nos escolheu nele? Por que Deus não nos escolheu por nossa própria causa? Eu escolho você, Paulo, por conta do que você é, por conta do que você fez, por conta do que você faz e por conta daquilo que eu sei que você ainda fará em meu nome. Eu escolho você, por você. Não foi assim que aconteceu. As coisas não são assim. É nele. Foi em Jesus que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Outro texto, verso 7. Aí mesmo, de Efésios 1. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Outra coisa, é em Jesus, presta atenção nisso, nesse nele aqui. Nele significa em Jesus. Nele temos a redenção. Através do quê? Do seu sangue. Onde foi que seu sangue foi derramado? Na cruz. E por conta desse sangue derramado, nós temos a remissão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Todos os nossos pecados foram redimidos por conta do sangue. Então, é nele, ou seja, é em Jesus que nós temos a remissão dos pecados. Não é por minha causa. Não é por conta do que eu faço. Não é por conta do meu comportamento pseudo-santo, pseudo-cristão, pseudo-crente. É nele que eu tenho a remissão dos pecados. É nele que eu tenho a redenção. A minha redenção está nele. Pertence a ele. Foi conquistada por ele. Não foi conquistada por mim a minha própria redenção. Nele. Em Jesus. Em Cristo. Verso 9. Aí mesmo, Efésios 1. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Veja, o propósito, a vontade de Deus foi revelada, segundo o seu propósito, em Cristo, nele, em Cristo. O propósito de Deus se manifesta e nos é manifesto em Cristo. Não fora de Cristo, não sem Cristo, não diretamente para mim. O propósito de Deus, a vontade de Deus é manifestada ou manifestado em Cristo. Em Cristo. Presta atenção nisso. Verso 11, aí mesmo, de Efésios 1. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja,
Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. É em Cristo que nós fomos feitos herança. É em Cristo que nós fomos predestinados. Tudo convergindo para Cristo. Olha, fomos predestinados, fomos feitos herança, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade determinou que nós fôssemos herança e predestinados, não por nossa própria causa, mas em Cristo. É na pessoa dele que nós somos predestinados. É na pessoa dele que nós fomos feitos herança. Isso é propósito de Deus, do conselho da sua vontade, oriundo do conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo agora volta seus olhos para ele como judeu e para o seu povo enquanto judeu. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esperamos em Cristo. Não esperamos em nós mesmos. Não deveríamos e não devemos esperar em nós mesmos, confiantes de que nós seremos crentes, leais, fiéis, guardadores da lei, fielmente, integralmente, perfeitamente. Não. Em Cristo. Esperamos em Cristo. Acompanhe a força dessa expressão. Em Cristo ou nele. Verso 20, aí mesmo, de Efésios capítulo 1. Ele exerceu esse poder. De que forma? Em Cristo. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Veja, esse poder sobre o qual Paulo fala aqui no verso 19, olha, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Esse poder que foi manifestado a nós, ou em nós, ele reside em nós, mas com base em que mesmo? Ele exerceu esse poder em Cristo. Eu só tenho poder, não porque eu seja um super crente guardador de leis e mandamentos. Ele exerceu esse poder em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu, crente, estou em Cristo. Você, crente, está em Cristo. Reside um poder em você agora, não por sua própria capacidade ou aptidão, supostas capacidade e aptidão, mas porque Deus exerce esse poder em você, está em Cristo. Em Cristo. Continuemos. Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, nós fomos, enquanto casa de Deus, templos de Deus, moradas de Deus, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E que fundamento é esse? Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular.
É nesse fundamento que nós fomos edificados. E é graças a esse fundamento chamado Cristo Jesus, a pedra angular, que nós permanecemos em pé. Não fosse isso, o fato de sermos edificados sobre esse fundamento, nós cairíamos fragorosamente como aquela casa que foi construída sobre a areia. E veio o vento, veio a chuva, veio as ondas, veio a tempestade, veio o ciclone, o furacão e derrubou aquela casa que foi construída sobre um fundamento frágil. Areia. Nós não. Por crermos em Jesus, nosso fundamento é Cristo, a pedra angular. Nós somos edificados sobre Ele. 21. Nele, olha, nele, em Cristo, a pedra angular. Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Paulo está falando aqui da igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Juntos. Eu e você, juntos. Somos igreja. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. É nele, é estando nele que nós crescemos enquanto igreja. Olha, 22. Nele, olha, em Cristo, também vocês estão sendo edificados. Agora Paulo se dirige aos gentios. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros judeus, né? Para serem morada de Deus no Espírito. Aqui na Bíblia nós temos a expressão em Deus, em Cristo, no Espírito. É uma coisa só. Estarmos em Deus, estarmos em Cristo ou no Espírito é uma coisa só. Agora, você tem que entender o sentido disso. Aí mesmo em Efésios 2, verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, presta atenção nisso, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Se Cristo não viesse, se Cristo não, enquanto verbo, se encarnasse assumindo a nossa humanidade, não haveria essa possibilidade de sermos criados em Cristo Jesus. Nós não seríamos filhos de Deus, não seríamos nada para Deus. Continuaríamos, de que modo? Sem Cristo. Mas Deus nos criou enquanto seus filhos, enquanto filhos adotados, que nós somos e fomos, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Vai escutando, vai vendo. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quem que estava longe? Os gentios. Eu e você. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fomos aproximados de quem? De Deus, lógico. Pelo sangue de Cristo. É em Cristo que nós fomos aproximados de Deus. Em Cristo, ou seja, por causa dele, estamos próximos de Deus, juntos de Deus. Em Cristo, é nele. Verso 15, aí mesmo de Efésios 2. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, que dois? Judeus e gentios. Para que dos dois criasse em si mesmo, olha, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Uma nova humanidade em si mesmo. Mas para fazer isso, ele tem que fazer o que antes? Cristo aboliu
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso aqui é um paradoxo. Por isso, eu peço que você mantenha seu foco aqui na palavra. Não no que eu digo, mas no que a palavra está dizendo. Percebam, Cristo tem que abolir o quê? Olha, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Com que objetivo? Para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Em si mesmo, criasse em si mesmo. Então veja, judeus, gentios, por si sós, ou em si mesmos, não poderiam ser considerados uma nova humanidade. O judeu não permitiria que o gentio participasse disso. Participasse do que mesmo? Dos privilégios que eles sempre tiveram. Foram os primeiros a serem escolhidos por Deus, receberam os oráculos de Deus, foram abençoados por Deus de diversas formas. Não é? Os judeus eram exclusivistas. Eram exclusivistas. Eram egoístas. Eram arrogantes. Eram orgulhosos. Não, Deus nos escolheu porque Ele viu algo de diferente e de melhor em nós em relação a todas as demais nações. Por isso Ele nos escolheu. A visão judaica sobre si mesma talvez se aproximasse muito disso que eu acabei de dizer agora. E por conta dessa lei que Deus direcionou a eles, Deus não direcionou essa lei, esse conjunto de 613 ordenanças a nenhuma outra nação, mas a eles. A eles. Por conta dessa lei, em número de 613, eles excluíam quem? As demais nações, os demais povos, os gentios de um modo geral. Mas Paulo, então, agora está dizendo o seguinte: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Se essa lei de mandamentos que constituía de ordenanças, veja, olha só, olha aqui. Cristo aboliu a lei. Nomos, nomoi, nomon. Mandamentos, entolês, entolá, entolás, entolen. E o quê? Ordenanças. São 3 palavras, 3 conceitos que estão intimamente associados. Eles estão intimamente, intrinsecamente ligados. Lei, mandamentos, ordenanças. Cristo aboliu. Pluf. E aí, ele teve que fazer isso. Ele teve que fazer isso para quê? Olha aqui. Teve que fazer isso para quê? Para que dos dois criasse em si mesmo, Cristo. Para que em si mesmo criasse o quê? Uma nova humanidade, fazendo a paz. Estão percebendo? Vamos continuar. Isso aqui é grave. Isso aqui é grave, o que eu acabei de ler era grave. 18, aí mesmo de Efésios 2. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha aqui, olha a trindade mencionada aqui. Por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai, Deus, em um só Espírito. Viu? Mas é por meio dele. Não é sem ele. É por meio dele que agora, como nova humanidade, novas criaturas em Deus, nós temos acesso ao Pai. Mas isso só nos alcança, isso só se atualiza em nós, isso só se concretiza na nossa vidinha mais ou menos, quando o Espírito atua em nós, em um só Espírito. Afinal de contas, o Espírito Santo é o representante do próprio Cristo aqui na Terra. Ele disse lá atrás, se eu não for, Deus não enviará o outro Consolador. Ele foi, e o Consolador nos foi enviado. Estão percebendo que tudo é nele, é por meio dele? Efésios 3:11.
segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu. O eterno propósito de Deus foi estabelecido como? Como mesmo? Está dizendo a palavra? Como? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é Senhor. E o eterno propósito de Deus foi estabelecido em, ou seja, nele. Ele é o nosso Senhor. Eu não preciso da letra da lei se assenhoreando de mim mais. Vocês não viram o que Paulo escreveu aqui? Para fazer de ambos, judeus e gentios, uma só humanidade, uma nova humanidade, fazendo a paz, ele teve que abolir, olha, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Lei, mandamentos, ordenanças. Em número de 613. Teve que abolir isso. Significa o quê? Que agora nós estamos livres para viver vida dissoluta, libertina? Não, não mesmo. Por que não? Porque o eterno propósito de Deus em criar uma nova humanidade em Jesus estabelece que Jesus é o nosso Senhor. Ele estabeleceu esse propósito em Cristo para que Cristo fosse o nosso Senhor. Não a lei, não mandamentos, não ordenanças. Letra da lei, letra da lei. Jesus é nosso Senhor. Ele que manda em nós. Por que mesmo? Porque estamos nele. Estamos nele. Através da ação do Espírito Santo. Em um só Espírito, estamos em Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso, irmão. Efésios 5:32. Aí, Efésios. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando aqui de que mistério? Dessa união de Cristo com a sua igreja. Uma união mística. União mística. Esse é um grande mistério. Por que Paulo fala isso aqui? Olha aqui. Efésios 5, vamos ler primeiro 25, 26, 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se entregou por ela. Ela quem? A igreja. Foi por ela que Cristo se entregou. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo santifica a sua igreja e purifica a sua igreja pela palavra. Verso 27. Para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ações de Deus em nós e por nós. Ações de Deus por nós e em nós. Tudo isso aqui é ação de Deus por nós e em nós. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta e cuida da igreja.
É da igreja, que ele alimenta e cuida. Por isso ele está lá em Apocalipse 3:20, na carta de Jesus à igreja em Laodiceia, fazendo isso só. Por isso que ele está lá, batendo na porta, querendo entrar. Porque ele está do lado de fora. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Olha, eu e você somos membros do corpo glorioso de Cristo. Você quer me dizer que o corpo de Cristo pode se perder? Pode se tornar aleijado com a perda de muitos? Hã? Se você diz que alguém pode perder verdadeiramente, alguém verdadeiramente salvo pode perder a salvação, você está dizendo que o corpo de Cristo pode ser aleijado, pode ser desfigurado, pode ser cortado. Somos membros do seu corpo. Verso 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, é a respeito dessa uma só carne, Cristo e a sua igreja, Cristo e nós, que Paulo diz aqui, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha, Cristo e nós somos uma só carne. Meu querido irmão adventista, pense nas implicações maravilhosas disso. E na responsabilidade que isso nos traz. Por quê? Porque nós ainda habitamos um corpo corruptível, mortal, pecaminoso, no qual não habita bem nenhum, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 7. Cristo e nós, uma só carne. É grande esse mistério. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você pode dizer a mesma coisa se você crê verdadeiramente em Jesus, meu irmão adventista, minha irmã adventista. Você pode dizer a mesma coisa se você crê verdadeiramente em Jesus. Você pode dizer, Cristo vive em mim. Você pode dizer. Afirme isso agora para os principados e potestades ouvi-lo. Afirme isso agora. Cristo vive em mim. Primeiro eu estou mostrando a nossa real situação em Cristo. Uma das implicações de nós estarmos em Cristo é Ele estar em nós. Ora bolas! Eu vivo em Cristo e, obviamente, Cristo vive em mim. Estão entendendo? Eu vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim também. Ora, não fosse eu viver em Cristo, Cristo não viveria em mim? Coisa mais óbvia do mundo? Cristo vive em mim. Aí Paulo diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele não vive tentando obedecer leis, ordenanças e mandamentos. Letra da lei. Ele não vive tentando obedecer a letra da lei. Ele vive pela fé no Filho de Deus, esse Filho de Deus que vive nele, porque nós vivemos nele. É difícil você entender isso? É difícil? Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar com tudo isso. Colossenses 1:27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Que mistério é esse? Entre nós, gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que mistério é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Por que nós temos esperança? É porque nós conseguimos guardar a letra da lei perfeitamente. E não se esqueça,
Lei, mandamentos e ordenanças, quando se trata da lei escrita, são 613 leis, ordenanças ou mandamentos. 613. Que Deus deu aos judeus. Deus não deu essas leis a nenhuma outra nação. Então preste atenção nisso. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós é que traz esperança. Cristo em nós é que nos dá verdadeira esperança. Nós não temos esperança porque nós somos santos, bonzinhos e somos aptos ou capacitados a guardar por nós mesmos a letra da lei. A letra da lei. Não. É Cristo em nós. Cristo em nós. Colossenses 3:11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Olha, com muito respeito eu vou dizer isso que eu vou dizer agora. Com muito respeito. Por conta do que Cristo é, do que Ele fez, do que Ele ainda faz, no santuário celestial hoje, agora, não há para Deus essa distinção. Eu sou judeu. Eu sou judeu ortodoxo. Eu sou ultra-ortodoxo. Eu sou messiânico. Não há judeu. O que diz Paulo aqui? Olha, não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Em todos que pertencem a Ele. Isso quer dizer que Jesus, como diz Apocalipse, capítulo 5, Jesus comprou já com a sua morte na cruz pessoas, gente, criaturas de toda a tribo, multidão, língua e nação. Não há mais essa história, eu sou judeu. Eu sou adventista do sétimo. Eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, sou metodista. Parem com isso. Esqueçam essa ideia exclusivista e imbecilóide. Não há judeu, nem bárbaro, nem grego, nem cita, nem escravo, nem livre. Porque Cristo é tudo e está em todos. Todos que pertencem a Ele, que creem nele. Não há mais essa distinção de raça, só existe uma, né? Mas os cientistas ainda insistem em expressar isso. Raças, como se houvessem várias raças no mundo. Só existe uma, mas eles falam em várias raças. Não existe esse negócio de raças, de cor, de etnia, de nacionalidade, de língua. Não existe isso para Deus. Cristo aboliu essas distinções, Cristo aboliu essas diferenças, mas para fazer essa abolição, Ele teve que abolir a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Lei, mandamentos, ordenanças, a letra da lei. Ele teve que abolir isso. Mas Ele é Senhor. Ele aboliu? Aboliu. Mas Ele é o meu Senhor. É interessante isso, né? Um paradoxo isso, não é não? Já parou para pensar nisso? Já parou para prestar atenção nisso? Ele aboliu? Aboliu. Mas Ele é meu Senhor. Então, isso significa... Abra comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 21. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 21. Paulo diz assim: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse.
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Adventista, meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção nisso aqui. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Paulo não era um camaleão. Se eu digo que Paulo era um camaleão, esta analogia ela pode despencar para algo negativo. Um camaleão se disfarça para não ser percebido, não ser visto. Ele quer fugir dos potenciais agressores e inimigos. Paulo não se escondia. Então eu não posso comparar Paulo a um camaleão. Mas eu tenho que compará-lo a um homem dotado de uma sabedoria divina, celestial, que fazia com que Paulo se comportasse do seguinte modo. Olha aqui, olha. Verso 19, aí mesmo de 1 Coríntios 9. Para que você possa entender o verso 21, leiamos agora os versos 19 e 20. Olha só. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Paulo não era obrigado a ser escravo de absolutamente ninguém, a não ser de Cristo, como ele mesmo se declarou. Eu sou um doulos de Cristo, né? Sou um doulos, escravo de Cristo. Então ele diz, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. A fim de quê? A fim de ganhar o maior número possível. Ganhar o maior número possível. Isso ele fala sob a sua perspectiva, porque da perspectiva de Deus já tem um número de salvos, de eleitos, de escolhidos. E aí Paulo quer alcançar o maior número possível. Possível por quê? Porque foi Deus que possibilitou isso. Deus que determinou essa possibilidade de alcançar um determinado número. E Paulo quer o maior número possível. Mas quem foi que determinou o maior número possível? Deus! 20. Para com os judeus, olha como é que se comportava para com os judeus. Fiz-me como judeu. Não é porque ele deixou de ser judeu, um israelita. Não é por isso que ele está afirmando. Para com os judeus, fiz-me como judeu. Seria a mesma coisa de eu chegar lá no meio, no seio dos judeus ortodoxos e me misturar, me imiscuir a eles, como se eu mesmo fosse um judeu ortodoxo, com o propósito santo de levar-lhes o evangelho. Evitar que houvesse uma oposição, uma resistência, obstáculos, pedra no caminho. Então, eu me comportaria, comportamento isso aqui. Eu agiria como se eu fosse um judeu ortodoxo. Com o propósito de quê? De levar-lhes o evangelho. É nesse sentido que Paulo está falando aqui, olha, para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Estão entendendo? Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, pode ser a lei civil, a lei romana, que imperava na época, na região. Pode ser que ele tenha em mente esses que estavam debaixo da lei romana. Então, ele mesmo se comporta, age de conformidade com a lei romana para ganhar os que vivem debaixo dessa lei romana. Embora ele mesmo não estivesse debaixo, do ponto de vista mental, emocional, espiritual, debaixo dessa lei. Ou seja, não era essa lei que determinava o seu modo de vida, a sua visão de mundo. Vocês estão entendendo? Aí vem o verso 21. Aos sem lei, ou seja, eram aquelas pessoas consideradas a escória do mundo. Ou seja, aqueles que não tinham lei para nada, viviam de forma dissoluta, libertina. Para onde o nariz apontava, eles iam.
Não tinham lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo. Paulo estava debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então Paulo fala que, ao mesmo tempo em que ele fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, ele aboliu isso tudo, a letra da lei foi abolida, pregada na cruz, como ele vai dizer em Colossenses 2,14. A letra da lei foi abolida, mas Paulo vivia debaixo não da letra da lei, mas da lei de Cristo. Veja, lei de Cristo. Ele estava em Cristo, Cristo estava nele. E ele era regido agora pela lei de Cristo. Por quê? Cristo estava nele, Cristo vive em mim, disse Paulo. Agora analisem isso, meus irmãos, as implicações disso que Paulo está afirmando agora. Antes, pensem. Vou deixar para ler um versículo daqui a pouco. Pensem. Cristo vive em mim. Estou debaixo da lei de Cristo, disse Paulo. Porque a lei dos mandamentos, que consistia de ordenanças, foi abolida. Disse ele em Efésios 2,15. Em Colossenses 2,14, de 14 a 16, ele vai dizer a mesma coisa. Essa dogmazinha, essas ordenanças, esse escrito de dívida que era contra nós e que consistia de ordenanças, dogmazinho, foi cravada na cruz. Essa letra foi cravada na cruz. Isso não significa que Paulo agora estava livre para viver dissolutamente ou libertinamente, porque Cristo era Senhor da sua vida, Cristo vive nele e Paulo está em Jesus. Eu pergunto a vocês, alguém que afirma que Cristo vive em si e que ele, como consequência, por consequência, vive em Cristo, alguém pode ter outro Deus além do Deus Criador? Alguém pode? Alguém pode adorar no lugar desse Deus Criador qualquer criatura ou imagem? Ou alguma coisa nesse sentido? Alguém nessa situação de viver em Cristo e Cristo nele, Cristo ser seu Senhor, pode tomar o nome de Deus em vão, assim? Alguém que está em Cristo e Cristo nele, tendo Cristo como Senhor, como é que fica em relação ao mandamento do sábado? Ele está sob a obrigação de guardar o sábado, o 7º dia da semana, porque senão ele não vai ser selado? Por que não? Porque o mandamento do sábado apontava para aquilo que Cristo conquistaria para os crentes nele. E agora Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo, Cristo é meu Senhor. Sábado não tem valor algum para mim, por que não? Porque onde eu estiver, quando eu estiver, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, Cristo vive em mim e eu vivo nele, eu estou nele. Não preciso de sábado para gozar as bênçãos de Deus. Agora, parêntese. Significa que, quando eu digo isso, eu estou tentando demover você da ideia de você guardar o sábado como um dia especial onde você adora a Deus, onde você comunga com seus irmãos, vai à igreja, faz as suas obras religiosas. Eu estou tentando demover você dessa ideia? Não. Alguém pode perguntar, então o que você está tentando fazer então? Eu estou tentando mostrar para você o seguinte, irmão. Quer guardar o sábado? Guarda. Guarda. Agora, não pense que a guarda do sábado é condição sine qua non Cristo vive em você, ou viverá em você. Você está em Cristo e Cristo está em você. Cristo vive em você. Ele é o Senhor de você.
E para que isso seja uma realidade, você em Cristo, Cristo em você, Cristo seu Senhor, você não necessita observar um determinado dia da semana, ainda que seja o sétimo, que ele promulgou para os judeus. Lembre-se, não há essa distinção mais. Judeus, gentios, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, não há isso mais. Lembre-se disso. A lei dos mandamentos que consistia de ordenanças foi abolida. Por que foi abolida? Porque Cristo criou uma nova humanidade em si mesmo. Então, se eu estou em Cristo, Cristo vive em mim, eu não preciso, veja, não necessito, não preciso guardar sétimo dia da semana ou sábado para ser abençoado por Deus, para ser reconhecido como filho dele, para receber o seu selo. Na verdade, eu já recebi o seu selo através da obra do Espírito Santo em mim. Fui selado através da obra do Espírito Santo em mim com a fé. Eu sou filho de Deus agora. Estou em Cristo. Cristo vive em mim. Ele é o meu Senhor. Não preciso, não necessito de sábado para obter essas bênçãos aqui citadas. Certo? Se você se sente bem em guardar o sábado, é outra coisa. Se você quer continuar guardando o sábado, é outra coisa. Se você gosta de guardar o sábado, é outra coisa. Agora, não faça disso uma condição. Não faça disso uma pedra no caminho de ninguém. Não, se vocês não guardarem o sábado, não serão selados agora por ocasião dos últimos dias, porque a besta vai promulgar o seu decreto dominical e quem aceitar esse decreto receberá a marca da besta, mas quem guardar o sábado recebe o selo de Deus. Não, olha, não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Isto é um erro absurdamente anti-graça, anti-evangélico e anticristo. Esse é o problema de guardar o sábado da Igreja Adventista. Esse é o problema. Vocês nunca entenderam a profundidade, as maravilhas contidas na expressão em Cristo. Estou em Cristo. Cristo vive em mim. É meu Senhor. Como é que Cristo sendo meu Senhor... E olha, escuta aqui, ó. Escuta aqui. Cristo é meu Senhor. Significa que eu devo obedecê-lo. Obedecê-lo. Vamos agora... Vamos partir para a fase final desse vídeo, que eu reputo como um dos mais importantes que eu já publiquei aqui na TV Caminho Livre. Presta atenção. Cristo é meu Senhor. Eu devo obedecê-lo. Correto? Veja o que ele diz aqui em Mateus capítulo 28. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é Senhor. Senhor de tudo e de todos, indistintamente, sem exceção. Agora, no nosso caso de crentes, ele é o nosso Senhor, porque agora nós somos filhos dele, fomos adotados na família de Deus, somos co-herdeiros com ele. Nós vivemos nele e ele vive em nós. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos, olha a ordem de Jesus. Façam discípulos. Façam discípulos. Você está fazendo discípulos, irmão. Você que me assiste agora, você está fazendo discípulos? É uma ordem. Verso 20. Ensinando-os a guardar. Presta atenção nisso, adventista. Presta atenção. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Todas as coisas que Cristo ordenou. Minha câmera aqui já está sinalizando que ela vai interromper a gravação em breve, justamente no ápice desse vídeo. Vamos tentar alcançar os objetivos. Cristo quer que você guarde todas as coisas que ele ordenou a você. João 15, abra lá. Eu vou ter que encerrar esse vídeo antes de terminar o assunto, mas no próximo eu retomo. João capítulo 15, rápido, vamos lá, rápido, antes que minha câmera interrompa aqui.
João 15, 14 primeiro. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Tá vendo? Se vocês fizerem o que Cristo ordena, vocês são amigos dele. Mas o que ele ordena mesmo? Verso 17. Olha o verso 17 aqui, adventistas. O que eu lhes ordeno é isto. Opa! Que vocês amem uns aos outros. Vou encerrando por aqui, mas vou retomar esse assunto no próximo vídeo, porque a minha câmera está me avisando que vai travar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. 17. O que eu lhes ordeno é isto. Que vocês amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Vou retomar esse tema no próximo vídeo. Que Deus abençoe você que assistiu até aqui, em nome de Jesus. Amém.